entramos em Tu presença ora, Senhor, para entregar este serviço e lá a vida de cada um que está aqui em Tuas mãos. Senhor, reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores, que somos criaturas insignificantes. Reconhecemos nossos errores delante do Senhor, pero nós outros creemos em la sangre que foi derramada em la cruz. Cremos que Tu sangue, Senhor, nos libera, nos salva, nos purifica, nos dá vida, nos rescata das garras do diabo. Ó Espírito Santo, entre nestas vidas agora, meu Senhor. Entra a hora para purificar, Senhor. Meu Senhor Jesus, lava-nos por completo, ó Deus. Lava-nos com Tu sangue preciosa. Nós outros invocamos Tu nome, Senhor. Tu que estás sentado à la diestra de la majestade nos céus. Tu que estás sentado à la direita do Padre, interceda ora por cada um de nós outros, Senhor, e rusga a nossa causa, Senhor. Rusga a nossa causa e libera-nos, purifica-nos, lava-nos, dá-nos nova vida, Senhor, porque nós outros queremos honrar-Te, queremos glorificar Tu nome, Senhor, queremos glorificar Tu nome. Espírito Santo, dá-nos a vitória, Senhor, dá-nos a vitória sobre o mal, a vitória sobre o pecado, Senhor. Dá a vitória a Tu povo, ó Deus. Levanta aqueles que estão caídos, aqueles que estão postrados, desanimados, abatidos, vazios. Llena-os com Tu Espírito, sopra sobre eles, ó Deus. Sopra Tu Espírito agora para levantá-los caídos, meu Senhor. Sopra ora Tu Espírito, ó Deus, e levanta-los caídos. Restaura heridas, ó Deus. Restaura tudo. Haz todo novo nestas vidas, em nome do Senhor Jesus. Sopla, Espírito, levanta-los caídos. Restaura heridas, dolores antiguos, ven a curar. Sopla, Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, los pedazos, ya oigo ruidos de Tu obra. haz levantar del vale, Haz levanta del vale. Pão de pé los huesos secos, pon de pie los huesos secos, con Tu poder ven a restaurar la multitud de caídos. Haz, Señor, un pueblo fuerte marchar em la terra. Quando el viento sopla, quando el viento sopla, todo se va a mover, todo vuelve a lugar.
quando o vento soprar, Quando el viento soplar, todo se vai mover, todo vuelve ao lugar. cuando el viento soplar, Quando o vento soprar, cuando el viento soplar, todo se va a mover, todo vuelve al lugar. Cuando el viento soplar, cuando el viento soplar, todo se va a mover, todo vuelve al lugar. Cuando el viento soplar. aleluia, graças a Deus, amém, graças a Deus, amém. Pode sentar-se a hora, você a hora está livre, amém? Livre, a liberação se recebe também por la fé, todo é por la fé, amém? É conforme você crê, conforme você determina que as coisas acontecem, amém? Se você crê em sua liberação, você está liberado, você está livre. A hora que você foi lavado, purificado com a sangue de Cristo, você não pode mais dar lugar a dúvidas, dar lugar a pensamentos negativos, amém? Você não pode mais escutar as palavras negativas que Satanás sempre traz para tentar destruir nossa fé, amém? Uma vez liberado, você tem que viver por la fé, amém? Viver por la fé significa você viver apoiado em la palavra de Deus, amém? Não se deixe influenciar por nada. Você tem que guiar-se unicamente por la palavra de Deus, amém? La fé é um dom que Deus nos ha dado a todos, todos teremos fé. Pero não são todos aqueles que praticam a fé, que vivem a fé, que vivem por la fé, que obedecem a palavra de Deus. E é por isso que muita gente fracassa na vida, é por isso que muita gente tem problemas, sofre muitas perdas, porque a pessoa não vive por la fé. Muitas vezes, incluso a pessoa, ela escuta a palavra de Deus, ela vem na igreja, ela participa em los serviços, em las reuniões, pero aún assim, ela não se rinde, ela não se entrega, todavia vive apegada às suas tradições, vive apegada às suas costumes, ela pratica o pecado, vive en el pecado, porque uma coisa é a persona pecar, falhar, equivocar-se. Todos falhamos, nada é perfeito, todos cometemos erros na vida. Pero uma coisa é a persona pecar, outra coisa é a persona vivir en el pecado. É diferente, amém? É diferente. Você pode haver cometido um pecado, um erro, pero no momento em que você se arrepende de todo o seu coração, confessa a Deus seu pecado com um coração sincero, e você odia o pecado, você abandona o pecado, abandona aquela vida errada que estava vivendo e passa a viver de acordo à palavra de Deus, passa a seguir a orientação da palavra de Deus, então seus pecados são borrados, você é liberado, você é limpo, amém? Lo que não pode é a pessoa viver en el erro, viver en el pecado. Quando a pessoa ela vive no pecado, ela sai do abrigo de Deus, ela perde o abrigo de Deus,
E se usted sale del abrigo de Deus, de la protecção de Deus, que é o que vai suceder? O mal vai prevalecer sobre sua vida. Você pode ser cristiano, você pode acudir a uma igreja, você pode ter fé, pode crer em Deus, não importa. Pero se você sale del abrigo de Deus, então o mal vai prevalecer. E todo vai fracassar, todo vai derrumbar-se, você vai sofrer, você vai ter problemas. Você pode verificar que o povo de Israel era um povo escorrido por Deus, um povo elegido por Deus, era o povo de Deus. Sin embargo, todas as vezes que o povo pecou, que o povo se apartou de Deus, que começou a viver lejos da presença de Deus, o mal prevaleceu sobre ele. Os inimigos prevaleceram sobre eles. E houve incluso uma situação que o povo havia pecado contra Deus, e o povo foi levado cautivo, estava sendo oprimido, dominado por los inimigos. E aqui a Bíblia nos habla, no livro de Daniel, no capítulo 9, habla acerca da oração de Daniel por seu povo, porque muitos anos se haviam passado e o povo seguia no cautivério, o povo seguia em la miséria total, oprimido por los inimigos. Então se diz a Bíblia aqui que no ano primeiro de Dario, hijo de Assuero, de la nação de los Medos, que vino a ser rei sobre o reino de los caldeus, no ano primeiro de seu reinado, yo, Daniel, miré atentamente em los libros o número de los anos de que habló el Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de cumprir-se las desolações de Jerusalém em 70 anos. Observe uma coisa, Daniel era um de los cautivos, pero Daniel era um homem de Deus, era um homem de fé, era um homem temeroso a Deus, fiel a Deus, e ele meditava constantemente em la palavra de Deus. Havia uma profecia, a profecia de Jeremias, que dizia que em 70 anos la gente seria livre do cautivério e cada um volveria a sua terra. Então, Daniel, lendo a palavra de Deus, meditando em la palavra de Deus, ele viu no livro de Jeremias que havia de cumprir-se las desolações em 70 anos. Sin embargo, este tempo já se estava cumprindo. Os 70 anos já estavam por cumprir-se. E todavia, não havia nenhum movimento, não havia nenhum indício de liberação. Não havia nada. A situação estava em lo mesmo. Nada havia cambiado hasta entonces. E que é o que sucedeu? Daniel, ele se indignou com aquela situação. Ele não aceitou aquela situação porque ele creia de todo o seu coração em la palavra de Deus, em las promessas de Deus. Ele não estava vendo a palavra de Deus cumprir-se. Esse é um detalhe muito importante. Quizás você seja crente, você crê em Deus, você tem muita fé, pero você aún não ha visto as promessas de Deus cumprir-se em sua vida. Porque todavia tem problemas em sua família, em seu matrimônio, há pleitos, há discussões, há malos tratos, há vícios.
há traições. Você não está vendo um câmbio. A situação não cambia, sigue da mesma maneira. Quizás você, todavia, não esteja vendo um progresso em sua vida econômica. Você está vindo à igreja, buscando a Deus, pero as travas seguem em sua vida. Você não sai adelante, sigue vivendo deprestado, sigue vivendo de arrimado, sigue com muitas carências econômicas. Quizás você siga enfermo, aún não foi curado de sua enfermidade. Há problemas, pero que é o que sucede? Por que muitas vezes a situação não cambia? Porque muitas vezes a pessoa crê em Deus, pero a situação não cambia, não há uma resposta. Por quê? Porque falta muitas vezes uma atitude de fé de nossa parte, uma atitude hacia Deus. Falta a pessoa crer de verdade, de todo o seu coração, em la palavra de Deus, e ela rebelar-se em conta da situação, ela indignar-se com aquela situação, ela volver-se totalmente a Deus, volver-se de todo o seu coração e clamar a Deus, manifestar uma fé viva. Desafortunadamente, as pessoas se acomodam muito delante da situação. As pessoas se resignam à situação que estão vivendo. E nós outros nunca podemos cruzar os braços delante de los problemas. Deus conhece nossos problemas. Deus conhece nossas necessidades. Deus sabe de tudo. Pero Ele espera que haja uma atitude de fé de nossa parte para que Ele possa manifestar-se. Me explico? Sim ou não? Você me compreende? Nada vai a cair do céu. As bendições de Deus não cairão do céu. Nada vai acontecer, nada sucederá, mientras não actuemos a fé. Amém? Você necessita actuar a fé em la palavra de Deus. É isso. Se você cruza os braços delante de los problemas, se você não hace sua parte, se você não luta, não clama, não sacrifica a Deus, a situação vai seguir da mesma maneira, não vai cambiar nada. Me explico? Sim ou não? Você me compreende? Você não pode aceitar viver da mesma maneira que está vivendo. Se você ha entregado sua vida a Jesus, se você está vivendo em la fé, então você tem que requerir de Deus um câmbio. Amém? Diz lá a Bíblia que Daniel dizendo: e volvi mi rosto a Deus, el Senhor, buscando-lhe em oração, em ruego, em ajuno, silício e ceniza. Verifique você que Daniel, ele se volveu a Deus e lo buscou em oração, ruego, ajuno, silício, ceniza. Amém? Daniel hizo suas ofrendas a Deus, e você verá mais adelante. Ele hizo sua parte, ele manifestou a fé. E disse: e orei ao Senhor meu Deus, e hice confissão, dizendo: agora, Senhor Deus grande, digno de ser temido, que guardas el pacto e la misericórdia com os que te amam e guardam tus mandamentos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidade,
hemos hecho impiamente e hemos sido rebeldes, e nos hemos apartado de tus mandamentos e de tus ordenanças. Então, Daniel, ele reconhecia o motivo do problema. Ele sabia a razão do problema. Sabia por que a gente estava vivendo naquela situação. Por quê? A causa do pecado. Porque o povo se havia apartado de Deus, se havia alejado de Deus. Estavam vivendo lejos de sua presença. Por isso, o mal prevaleceu sobre eles. Pero Daniel hizo uma oração de arrependimento, pedindo perdão por seus pecados, por los pecados del pueblo, e ele clamou a Deus por misericórdia. Ele clamou a Deus, porque ele sabia que Deus tinha e tem poder para revertir toda e qualquer situação. Amém? Isso aqui é um exemplo a ser seguido, um exemplo que temos que seguir. Não é apenas uma história para que você admire, ou esta história é bonita. Não, não é uma história, não é um conto, é um exemplo a ser seguido. Amém? Nós outros temos que volver-nos a Deus, temos que ajunar. O ajuno é muito importante. Você sabia que há certas classes de demônios que só saem com ajuno e oração? Você sabia disso? Sim ou não? Sim ou não? Tem que haver se falar alto para que a gente desperte. Amém? Há certas classes de demônios que só saem com ajuno e oração. Às vezes uno está orando apenas e não resolve. Jesus dijo isso. Uno tem que ajunar também. O ajuno também é uma forma de oração, é um sacrifício que você oferece a Deus, e você se queda durante tantas horas, sem comer, sem beber nada. Você oferece aquele sacrifício de ajuno a Deus, por a solução de algum problema, por uma resposta que você quer. Amém? Então, é muito importante, não podemos olvidar-nos do ajuno. É importante que você ajune sempre que você tenha uma necessidade, um problema, que você ajune. Então, ele ajunou, ele orou, ele clamou, ele buscou a Deus. Ele dijo no versículo 6: não hemos obedecido a tus servos, los profetas, que em tu nome hablaram a nossos reis, a nossos príncipes e a nossos padres, e a todo o povo de la terra. Então, verifique você que eles haviam sido advertidos por los profetas, pero não escutaram, não hicieron caso, não obedeceram a palavra de Deus. E ele sigue dizendo: Tuya és, Senhor, a justiça, e nostra a confusão de rostro, como en el dia de hoje lleva todo homem de Judá, los moradores de Jerusalém, e todo Israel, los de cerca e los de lejos, em todas as terras adonde los has echado a causa de sua rebelião, com que se rebelaram contra ti. Ó Senhor, nostra és la confusão de rostro, de nossos reis, de nossos príncipes e de nossos padres, porque contra ti pecamos. Aqui ele sigue dizendo, no versículo 17, para não ler toda a oração, não ler todo, ele disse assim: agora, pois, Deus nosso, hoje a oração de tu servo e seus ruegos, e haz que tu rostro resplandeça sobre tu santuário assolado, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus mío, tu ouído,
e hoje. Abre tus olhos e mira nossas desolações, e la ciudad sobre la qual és invocado tu nome, porque não elevamos nossos ruegos ante ti, confiados em nossas justiças, sino em tus muitas misericórdias. Amém? É dizer, ele não estava confiado em sua própria justiça, em seus méritos. Nós outros não somos justificados por nossos méritos. Você quizás diga ao bispo: eu não mereço nada. Deus sabe disso, nada merece nada. Pero não são por los méritos, é por la fé e por las misericórdias de Deus. Amém? Quando manifestamos a fé, nós outros somos justificados. Como está escrito: justificados sois vós outros mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e teremos paz com Deus. Amém? Somos justificados mediante a fé em Senhor Jesus. E ele segue dizendo: hoje, Senhor, ó Senhor, perdona, presta ouído, Senhor, e ágilo, no tardes, por amor de ti mesmo, Deus mío, porque tu nome és invocado sobre tu cidade e sobre tu pueblo. Aún estava hablando e orando e confessando mi pecado e o pecado de mi pueblo Israel. E derramava mi ruego delante del Senhor mi Deus, por el monte santo de mi Deus. Aún estava hablando em oração, quando el varão Gabriel, a quem havia visto em la visão ao princípio, volando com presteza, vindo a mim como a la hora del sacrifício de la tarde. Amém? Isso aqui é um detalhe muito importante também. Verifique você. Ele estava orando, buscando a Deus, clamando, e justo em la hora del sacrifício de la tarde, em la hora de oferecer seus sacrifícios a Deus, quer o que sucedeu? Quer o que sucedeu? Vino la resposta. Amém? Amém? Compreende você? Verifique você que para que podamos receber a resposta de Deus, há toda uma regra, todo um conjunto de coisas. Daniel, ele hizo todo, ele hizo um sacrifício perfeito a Deus. Amém? Ele confessou seus pecados, ele se humilhou delante de Deus, ele buscou a Deus, ele ajunou. Amém? Ajunou, clamou e ofereceu também seu sacrifício a Deus. Amém? O sacrifício é a clave para as grandes conquistas, porque o sacrifício é a maior demonstração de fé. O sacrifício que hacemos para Deus, ele chama a atenção de Deus para nossas vidas. Amém? Quando você oferece a Deus um verdadeiro sacrifício, você chama a atenção de Deus. É por isso que os maiores testemunhos que temos em la igreja são testemunhos de pessoas que participaram da campanha de Israel. Porque a campanha de Israel é a maior campanha de fé. É uma campanha onde a gente não apenas apresenta a Deus uma petição, não apenas apresenta a Deus suas necessidades, como também a gente oferece a Deus um sacrifício verdadeiro, um sacrifício de fé. Que é sacrifício? É quando a pessoa dá algo a Deus que ela não poderia dar. É algo que humanamente falando ela não poderia ser.
pero ela hace movida por uma certeza que ela vai receber a resposta de Deus. Amém? Verifique usted que foi justo em la hora del sacrifício de la tarde que o varão Gabriel vindo com presteza sobre Daniel para responder sua oração. Amém? Amém? Compreende usted, sim ou não? Na verdade, Daniel, ele buscou a Deus, ele orou, ele sacrificou, ele perseverou em la fé durante 21 dias. Foram 21 dias. E a resposta tardou durante 21 dias. Por quê? Por que tardou a resposta? Daniel, desde o princípio de sua oração, quando ele dispuso seu coração para buscar a Deus, Deus já havia escutado. Deus já havia escutado. Pero as forças ocultas, as forças malignas, trabalharam, intentaram bloquear a resposta de Deus. Intentaram impedir a resposta de Deus. Você sabe que nossa luta, nossa batalha, não é contra sangue e carne, senão contra quê? Contra principados, contra potestades, contra as hostes do inferno. Amém? Se você verifica aqui, por exemplo, no versículo 10, a ver aqui, não, capítulo 10, versículo 2, diz assim, que naqueles dias, Daniel, estuve afligido por espaço de 3 semanas, 21 dias ele estuvo afligido, orando, ajunando, consagrando-se a Deus. Não comi manjar delicado, nem entrou em minha boca carne nem vinho, nem me ungi com unguento, hasta que se cumpriram as 3 semanas. Amém? E aqui o Namano me tocou, versículo 10. E aqui o Namano me tocou, e isso que me pusesse sobre minhas rodilhas e sobre as palmas de minhas manos, e me dijo, Daniel, varão muito amado, está atento às palavras que te hablaré, e ponte em pé, porque a ti he sido enviado a hora. Mientras hablava isto comigo, me pus em pé temblando. Era uma visão que ele estava tendo. Então me dijo, Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia que dispusiste tu coração a entender e a humilhar-te em la presença de tu Deus, foram oídas tus palavras, e a causa de tus palavras eu he venido. Mas o príncipe del reino de Pérsia se me opuso durante 21 dias. Pero he aqui Miguel, um de los principales príncipes, vino para ajudar-me e quedei ali com os reis de Pérsia. Amém? Então, verifique usted. O príncipe de Pérsia aqui significa o principado. Cada país tem um principado. Sabia disso? Em cada país há um principado, há uma força maligna, há um espírito maligno que é o principal, que trabalha para causar catástrofes, trabalha para causar problemas, mortes, acidentes, miséria, hambre, toda classe de destruição, de males, de sofrimentos. Então, nós outros temos que perseverar sempre em oração, em ajuno, estar sempre buscando a presença de Deus para amarrar
los principados e potestades. Este principado de Pérsia intentou bloquear, impedir que o ángel viniera para trazer a resposta a Daniel. E Daniel seguiu orando, seguiu perseverando. E vindo Miguel, o arcanjo Miguel, que é um dos príncipes de Deus, ele vindo para ajudá-lo e derrotar aquele principado. Amém? Então, há muitas coisas que acontecem que você não vê. Há uma batalha espiritual muito grande que você não vê. Satanás é espírito. Você não pode ver. Ele está sempre trabalhando para destruir. E se você deixa de buscar a Deus, se você se aparta de Deus, se você deixa de orar, se você deixa de consagrar sua vida a Deus, ele prevalece. Pero quando você se põe em oração, em clamor, em ajuno, quando você busca a Deus, você ativa sua fé, você mantém sua fé ativa, está sempre manifestando a fé em Deus, então você dá força para que os ángeles atuem para repreender a todas as forças malignas e assim o mal não pode prevalecer sobre sua vida. Amém? Compreende você, sim ou não? Daniel, ele prevaleceu. Ele recebeu a resposta de Deus. Vindo a liberação. Amém? Pero isso tuvo um preço. Não foi fácil. Não foi fácil. Ele teve que conquistar através de oração, de ajuno, de sacrifício. Amém? E se você quer conquistar algo grande de Deus, você tem que fazer um sacrifício grande também. Amém? Você não pode viver de qualquer maneira. Se você é uma pessoa de fé e você crê em la grandeza de Deus, você crê em el poder de Deus, então você tem que lutar com todas suas forças, com toda sua fé. Você tem que usar todos os recursos espirituais que estão disponíveis para você, para que assim todas as obras do diabo sejam desbaratadas, sejam destruídas, desechas e as portas se abram para você. Amém? Quantos de vocês que estão aqui que têm as portas cerradas, não prosperam, não estão prosperando? Alça a mão, alça a mão. Quem tem as portas cerradas, está vendo? Como abrir a porta? Como abrir a porta? Você ora, não ora? Sim ou não? Não está orando? Pero não basta orar, não basta a oração, tem que haver sacrifício também. Amém? Sacrifício em los dízimos e em las ofrendas. Amém? Compreende você? É assim. Este é o caminho, é isso o que nos ensina, nos orienta a palavra de Deus. Mientras você não toma a decisão de volver-se a Deus, de ser fiel à palavra de Deus, de tornar-se um dízimista fiel, cueste lo que cueste, você vai ser fiel em seus dízimos. Você vai oferecer sua vida em sacrifício a Deus. Você vai oferecer sua ofrenda de sacrifício a Deus. Quando você haga seu sacrifício autêntico, verdadeiro, não é um sacrifício a médias, um sacrifício verdadeiro. Quando você haga isso, então as portas se abrirão. As cadenas de Satanás que estão atando sua vida serão quebradas, serão rotas.
e você vai sair adelante, você vai prosperar, você vai progressar, em nome de Jesus. Amém? Compreende você, sim ou não? Por isso nós outros vamos a ser, no mês de dezembro, a campanha de Israel. Vamos a ser uma campanha de fé, justamente para aqueles que estão indignados com a situação que estão vivendo, para aqueles que não estão conforme a situação, para aqueles que querem uma resposta, querem algo grande de Deus, querem conquistar o que hasta hoje ha sido impossível para você. Será que há algo impossível para Deus? Será que há algo que Deus não pode fazer em sua vida? Deus não pode realizar? Não, Deus pode tudo. Para Deus não há limites, não há impossíveis. Pero Deus não trabalha solo. Amém? Não podemos estar com os braços cruzados esperando que Deus haga as coisas solo. No, Deus trabalha em conjunto com el hombre. Amém? Em conjunto com nós outros. Temos que fazer nossa parte para que Deus haga a parte dele. E mientras você não se entregue, não se rinda, mientras você não abandone seus pecados, não abandone por completo seus pecados, e se converta a Deus, mientras você não seja fiel em seus dízimos e em suas ofrendas de sacrifício, de fé, então você não poderá conquistar as grandezas de Deus para a sua vida. Amém? Se você observa a vida de los héroes de la fé, todos os héroes de la fé, todos os que conquistaram coisas grandes de Deus, tiveram que pagar um preço, tiveram que entregar-se, que renunciar, que sacrificar suas vidas e actuar la fé, para que assim Deus manifestara seu poder e pudera responder a seus clamores, pudera tornar possível o que era impossível. Amém? E se você quer conquistar o impossível, se você quer conquistar as grandezas de Deus para a sua vida, você tem que estar disposto a renunciar. Renunciar. Primeiramente, renunciar ao pecado, aos prazeres desta vida. Se você tem 2 mulheres, 3 mulheres, você tem que ter uma única mulher, abandonar as outras e quedar com sua esposa. Se você tem outros homens, você tem que quedar apenas com seu marido. Amém? Abandonar o pecado. Se você era uma pessoa que venia defraudando a Deus, e todo o que você recebia, você gastava para si, e não estava separando o dízimo de Deus, você tem que começar a separar o dízimo, a 10ª parte, o 10% de todo o que entra, todo o que vem nas suas mãos, todo o que você cobra de seu salário, de seu sueldo, de suas ganâncias, o 10% é de Deus. E quando você dá o 10%, você já repreende com isso uma classe de espíritos chamado espírito devorador. E a partir de aí, Deus começa a obrar a restituição em sua vida. Deus começa a obrar e a restituir todos os anos de sua vida que foram perdidos. Amém? Porque há muitos de vocês aqui que já eram para ser cabeça, pero todavia são cola. Há muitos que já eram para estar por em cima, por el tempo que trabalham, pero todavia estão por debaixo. Você já era para ser jefe, para ser dono de seu negócio,
pero usted todavia é empleado. Você já era para estar vivendo na vida abundante, plena. Você sacrificou sua vida no trabalho durante tantos anos, trabalhou duro, pesado durante tantos anos. E hasta ahora, ¿qué es lo que usted recibió? ¿Qué es lo que usted conquistou? Nenhuma estabilidade econômica. Todavia, não tem nada. Há muita gente que acha que tem que morrer trabalhando. Não se pode jubilar, porque se jubila passa hambre. Sim ou não? É certo ou não o que estamos falando? Há muita gente que não se pode jubilar, não pode deixar de trabalhar. Já está grande, já está cansado, já tem muitos problemas, já vejez, mas tem que seguir trabalhando duro, porque nunca conquistou uma vida estável economicamente. Nunca conquistou nada. E tem que trabalhar duro para que pueda sobreviver. Sobreviver. Essa é a verdade. Você quer cambiar essa situação? Você quer cambiar isso? Quer revertir essa situação? Então, você tem que tomar uma decisão séria, honesta. Você tem que ser honesto com Deus. Se você hizo coisas malas, cometeu pecados, ok, pero agora você tem que arrepender-se e abandonar tudo isso. E limpiar sua vida, arreglar sua vida, abandonar seu pecado e volver-se a Deus. Amém? E passar a viver em fidelidade a Deus. E não mais aceitar o fracasso. Não mais resignar-se ao fracasso. Porque sua força está em sua indignação. Amém? E no momento em que você se indigne com a situação que está vivendo, a partir daí, as coisas começarão a cambiar em sua vida. Amém? Eu quero ser uma oração agora por você que quer entregar-se a Deus. Vamos orar em seu favor. Vamos entregar sua vida a Deus. E Ele vai limpiar. Ele vai a purificar. Ele vai borrar seus pecados. Ele hará todo novo em sua vida. Em nome de Jesus. Venha adelante aqui a hora. E vamos aclamar a Deus em seu favor. Vamos entregar sua vida nas mãos de Deus agora. Há testemunho aqui, verdade? Testemunho. Onde está o Senhor que tem testemunho? Testemunho. Qual é seu nome? Mi nombre es Armando Camacho. Diga-me usted, como era a sua vida, como estava a sua vida antes de venir àquela igreja e entregar sua vida a este Deus vivo. Bueno, mi vida realmente estaba totalmente despedazada. Yo había trabajado en el ejército mexicano. Al salir de ahí, pues por la misma situación, no me daban trabajo en ningún lado. Entré a una corporación policíaca, la policía bancaria, y después de ahí ingresé a dar clases de computación. En ese inter me casé. La escuela donde yo daba clases quebró y me quedé sin trabajo. Cuando uno se queda sin trabajo, el amor sale por la ventana, y a mí mi esposa me echó por la puerta, me corrió de la casa, y me corrieron con una bolsa y con mis cosas y sin un peso. Y Así que a raíz de la miséria, la situação econômica, el matrimonio acabou sendo deshecho. Así es. Las primeras semanas de que me quedé sin trabajo fui totalmente humillado por mi esposa, por sus padres. Me aventaron a dormir a la sala, me cerraban las puertas, no me dejaban ver a mi hija, me mandaban a la calle a buscar trabajo. Era una situación horrible. Entonces, pues un día mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Si no tienes trabajo, pues te vas de la casa. Mi suegro me sacó en una bolsa de basura, me aventó mis cosas, me sacó de la casa, me dio el portazo y vámonos. Así fue como me aventaron a la calle. Foi humilhado, não? Totalmente humillado y sin un peso en la bolsa. Así es como andaba yo antes de llegar aquí a la Iglesia Universal.
como conheceu a igreja? Pues la conocí porque pues me la vivía caminando en la calle, buscando trabajo, pero todas las puertas eran completamente cerradas. Y en un caminar llegué a la Iglesia Universal, llegué ahí a la iglesia de Avenida Yucatán y me invitaron a participar en una oración. Digo, llegué totalmente despedazado y un pastor me vio leyendo el caballete que se ponía allá afuera y me dijo que pasara, que tenía, que cuáles eran mis problemas. Me abrí con él y empecé a platicarle mis problemas y me invitó a participar en la oración. Y me puse a participar en la oración. Ese día fue un día miércoles cuando yo llegué aquí a la Iglesia Universal. Empecé a participar de esa oración y yo veía que la gente oraba y gritaba y le decía a Dios sus problemas y yo no sabía ni qué decir, pero seguí participando. Ese día salí muy tranquilo, salí relajado. Todavia não entendia nada, pero saiu tranquilo, saiu relajado. Así es, salí con una esperanza. Dije, bueno, por lo menos aquí hay alguien que me escucha. Y si no me escucha, bueno, pues por lo menos tengo donde descansar, ¿no? Un momento de las caminatas incansables. Y una vez, un día lunes, participando de la oración, me indigné con la situación y le dije, bueno, Señor, si realmente tú eres el Dios que aquí todo el mundo dice que eres, pues yo quiero que tú me des una respuesta, quiero que me digas qué es lo que tengo que hacer para salir adelante. Yo oí al pastor que, como decía hace un momento usted, obispo, decía, no, nada es gratis, siempre hay que sacrificar. Dije, bueno, ¿quieres que sacrifique? ¿Quieres que sacrifique por ti, Señor? No tengo nada, tengo una mano adelante, una mano atrás, una bolsa de basura con mi ropa. ¿Qué necesitas que sacrifique? ¿Qué es lo que quieres de mí? Dame una luz y enséñame qué es lo que necesitas de mí. En ese momento me dijeron, bueno, empezaron a platicar sobre la campaña de Israel y le dije, bueno, está bien, Señor, necesitas un sacrificio para ver que yo estoy aquí, lo voy a hacer. Voy a hacer ese sacrificio. Imagínese el sacrificio sin trabajo, sin nada, sin un peso, sin un lugar donde dormir. Pues fue una situación totalmente desesperada. Entonces me decidí y participé en la campaña de Israel. Me aventé con una cantidad bastante loca para ese momento. Dije, bueno, está bien, ¿de dónde? No lo sé. No sé qué voy a hacer, tú me tienes que dar esa... Para quem não tinha nada, não tinha trabalho, e tinha uma bolsa de basura com sua roupa, com tudo, isso para você foi grande sacrifício, não? Pues sí, fue un super mega sacrificio. Ele quedou sem nada. Pues sí, pues no tenía yo ni para comer, ¿no? Pero usted sacrificó. Yo sacrifiqué, me empecé a caminar nuevamente, llegué a un lavado de autos, les dije, denme chance de lavar carros, ¿no? Pues órale, vas. Y a lavar carros, después me salí ahí por la delegación Gustavo Madero, de viene ahí en la delegación, de todo lo que podía hacer. Cumpriu com Deus, não? Cumplí con Dios, pasó la campaña de Israel y como a los 15 días, un currículum que había yo dejado, ya tenía más de 2 años, en una escuela que se llama Grupo SEA, me habla y me dice, ¿todavía está disponible, necesita y quiere dar clases? Pues sí. Y fue mi primer conquista, volver a tener trabajo. Aprendí que no era nada más con venir a rezar, a orar y hacer colección de sobres en una Biblia, ¿no? No era así el camino. El camino era volverme fiel a Dios y Dios se volvió fiel a mí. E você se entregou também, não? Abandonou o pecado, entregou sua vida a Jesus também. Así es, completamente entregué mi vida al Señor Jesús. Mi primera oración la recuerdo muy bien porque la hice junto con un pastor y le dije, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi guía, tú eres mi fuerza, tú eres quien me va a decir el camino. Señor, a partir de ahora soy tu siervo y te voy a ser fiel a partir de hoy. E que é o que cambiou em sua vida deste dia hasta hoje? Bueno, a partir de ese día hasta hoy, comencé a diezmar, comencé a ser fiel en mis diezmos, fiel en mis ofrendas y poco a poco fui conquistando cosas. Volví a entrar a la siguiente campaña de Israel, ya había yo conquistado un trabajo. La siguiente campaña de Israel le dije, Señor, yo no quiero seguir de maestro, quiero tener algo mejor todavía, voy a entrar con un sacrificio mayor. Entré con un sacrificio mayor y a los 15 días me subieron a coordinador de plantel. Volví a entrar a la siguiente campaña de Israel, superé mi sacrificio,
me volvieron director del plantel, seguí sacrificando, después... Cada campanha foi sacrifício maior e uma conquista maior também. Así es, sí, porque yo tengo siempre la convicción con el Señor mi Dios de que si quiero algo mayor, mi sacrificio tiene que ser mayor. Y así fue pasando las campañas hasta esta última campaña de Israel, donde le dije al Señor, ya no quiero ser empleado, no quiero seguir siendo empleado, voy a sacrificar lo máximo que te puedo dar. Y a los 15 días pude conquistar mi propia empresa. Actualmente tengo una empresa de seguridad privada y administración. Assim que tem uma empresa hoje, foi a resposta da última campanha de Israel e abriu sua empresa de seguridade. Así es. La última campaña de Israel me aventé con todo y tengo actualmente mi empresa ya formal. Estamos ya trabajando con varios servicios y gracias a Dios va prosperando esa empresa. Assim que tudo lhe vai bem. Todo va bien, todo va marchando como debe de ser. Como se sente hoje? No, pues ahora ya me siento totalmente renovado, una persona nueva, una persona diferente. Ahora mi sacrificio es, bueno Señor, ya me diste todo, quiero más, pero vamos a empezar a conquistar ahora el corazón. Primeiro usted quiso conquistar sua vida econômica, a estabilidade econômica, sua empresa, e assim como ele prosperou sua vida, bendijo sua vida econômica, agora também vai bendecer sua vida sentimental. Amém? Amén. Así es, vamos a buscar ahora una mujer de Dios para compartir todo esto que tenemos. E deve ter muitas mulheres de Deus aqui. Ó. Deus lhe bendiga. Cerre os olhos agora, ponga a mão em seu coração. Aqui estamos, Senhor, todas estas pessoas que escutaram tu palavra e já não querem mais viver lejos de ti, já não querem mais viver na vida de engano, de mentira, de pecados, de adultério, de vícios, de roubos. Não querem mais, Senhor, seguir o curso deste mundo, os pensamentos deste mundo, seguir as suas tradições. Eles querem seguir ao Senhor, seguir tus passos, viveu na vida por la fé, em obediência, em submissão a tu palavra. Meu Deus e meu Padre, não há nada, Senhor, nada que esteja oculto a tus olhos. Tu sabes de todas as coisas. Tu conheces, Senhor, nossos pensamentos, nosso coração. Tu sabes todo lo malo e todo lo bueno, todo lo que já hemos hecho em nesta vida. Tu conheces nosso passado, nosso presente. Tu conheces todo o nosso futuro também. E tu sabes, Senhor, quem são aqueles que se encontram de coração aberto, quem são aqueles que estão sendo sinceros em sua oração, em sua entrega. Meu Deus e meu Padre, tu povo, Senhor, se entrega a ti. Tu povo, Senhor, se humilha delante de tu presença. Todos, Senhor, nos humilhamos delante de ti, Senhor, e reconhecemos nossa pequenez, nossa insignificância. Reconhecemos quão súcios, quão imundos, quão pecadores somos.
Porque se o Senhor observa cada um aqui, o Senhor não vai encontrar que seja perfeito, que não haja pecado, que não haja hecho algo malo. Senhor, todos carecemos de Tu graça, de Tu misericórdia, de Tu compaixão. Tu conheces, Senhor, nosso coração. Tu sabes todo, Senhor. Então, ó Deus, vem para lavar, para purificar Tua igreja. Vem para purificar nossas vidas. Vem para liberar, resgatar das garras do diabo. Liberar, Senhor, de toda força maligna. Deus, haga-me, Senhor, a liberação, a transformação em cada vida aqui presente, Senhor, porque Te buscamos de todo o coração. Vem-me, Senhor Jesus, vem a hora, vem sobre cada um de nós outros, para liberar, para purificar com Tu sangue preciosa. Vem, ó Deus, vem Espírito Santo, entre nesta vida, Espírito Santo. Entra a hora para levantar ao caído, Senhor, levantar aquele que está caído, prostrado, desanimado. Deus, penetra Tu poder em cada vida, penetra Tu poder, ora, Espírito Santo, em cada vida, para liberar pelas garras do diabo, para liberar do pecado, de todo o mal. Penetra o Espírito Santo para abrir os caminhos, de cada um, as portas que estão cerradas. Espírito Santo, vem a hora para llenar esta vida de paz. Há pessoas que não têm paz, há pessoas que não têm alegria no coração, há pessoas que vivem tristes, vazias, deprimidas. Senhor, ó Espírito Santo, entra a hora, Espírito Santo, entra a hora para llenar os espaços vazios. Entra a hora, Espírito Santo, llena o vazio interior, o vazio de cada um no Senhor, e llena estas vidas de gozo, de paz, de alegria, Senhor. Llena-nos, ó Deus, com Tu Espírito, porque a Ti nos entregamos, a Ti nos rendimos em nesta manhã, nos rendimos a Tus pés, Senhor Jesus, nos rendimos a Tus pés. Sopra Tu Espírito, meu Senhor, sopra Tu Espírito a hora. Bautiza com Tu Espírito, bautiza estas pessoas agora com Tu Espírito Santo. Renova-nos, Senhor, renova nossa fé, renova nossa vida, renova Tu Espírito em nós outros, ó Deus. Vem-me, Senhor, vem, porque nós outros Te queremos, nós outros Te queremos, Senhor. Nós outros Te amamos, Te adoramos, Senhor, de todo o coração. Meu Deus, eu Te amo, meu Senhor Jesus, eu Te amo. Tu eres meu Deus, Tu eres meu único Deus, Tu eres meu único Senhor, meu Salvador. Tu eres a razão de me viver, ó Senhor Jesus. Vem para llenar-nos com Tu Espírito agora. Llena-nos, ó Deus, com Tu Espírito Santo, porque eu clamo a Ti, Senhor. Clamo por Tu misericórdia, clamo por Tu compaixão, por Tu socorro, Tu liberação, Tu perdão, Tu salvação, ó Deus.
dá a salvação a tu pueblo, salva-nos a todos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Vem, ó Espírito Santo, porque aqui estamos, delante de tu altar, delante de tu presença. Aqui estamos, ó Deus, postrados delante de tu altar, meu Senhor. Vem, Espírito Santo, a hora, em nome do Senhor Jesus. Vem, envolva estas pessoas, envolva-nos a hora, ó Deus. Abraça-nos, Senhor, abraça a todos aqueles que se encontram desamparados, frustrados, deprimidos, traumados. Esta pessoa, ó Deus, que traz marcas do passado, traumas, quizás ele ha sofrido uma violência familiar, ele ha sofrido abusos em sua vida, ele ha sofrido uma violação. Espírito Santo, entra nesta vida e perdona, Senhor, libera, quita este trauma, quita este rancor, quita este ódio do coração. Espírito Santo, vem, vem, Espírito Santo, quizás, Senhor, hajam pessoas aqui que todavia estão vivendo na prostituição, porque têm que vender seu corpo para comer, para sustentar a seus filhos. Espírito Santo, libera, Senhor, libera, perdona, salva esta alma afligida, angustiada. Meu Deus, tu povo não quer mais pecar, tu povo não quer mais pecar, Senhor. Eles querem viver límpios delante do Senhor, terem uma vida límpia, transparente delante do Senhor. Vem, Espírito Santo, a hora. Eu te suplico, em nome de Jesus. Entra a hora, Senhor, entra com teu Espírito e as moradas, Senhor, morada permanente, salva esta vida, restitui, ó Deus, haz a restituição, restitui a alegria da salvação, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Vem, Senhor, vem a hora, porque não queremos mais errar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ó, vem, Espírito Santo, llena com tu Espírito Santo, Senhor, llena com tu Espírito, ó Deus, e dê paz, paz a este coração, Senhor, em nome de Jesus. Receba ora a paz, receba a paz, a graça salvadora do Senhor Jesus, a nova vida que Ele dá a partir de hoje. Todo se hace nuevo, las cosas viejas se passaram e todo se hace nuevo, todo se hace nuevo. Aleluia. Te adoramos, Senhor,
te adoramos, te adoramos, te alabamos, te damos as graças, ó Deus, por tu salvação, em nome de Jesus. Ah, meu Deus, nós outros somos eternamente gratos ao Senhor por esta salvação tão grande, Senhor, por este amor. Aleluia, aleluia, graças a Deus, amém, graças a Deus, amém.